você é burro? Fala pessoal, aqui é João Santiago. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de como eu conheci a literatura, como eu me apaixonei pela filosofia. Quando eu estava na escola, eu não me recordo a série, a gente tinha que fazer uma maquete, era aula de artes. E eu estava com uma certa dificuldade, eu não estava conseguindo avançar na maquete. E eu acabei não entregando. E eu fui o único que não entregou a maquete. Então, a professora, ela me chamou de burro na frente da sala toda. Imagine a zoeira que não aconteceu naquela circunstância por conta da professora me chamar de burro, né? A autoridade máxima da sala me tratando daquela maneira na frente de todos. Isso é mais que motivo para ser zoado pela sala toda, né? Então, de João, eu me transformei em o burro e todo mundo me chamava de burro. E eu cresci acreditando nisso, sabe? Não refletindo sobre, mas aquilo estava guardado dentro de mim. E foi passando os anos e eu não conseguia me identificar com nada. Meu pai falava, João, faz curso de tal coisa, estuda isso, faz concurso. E eu não tinha aquela vontade de fazer essas coisas. Então eu lembrei dessa professora, eu lembrei dessa situação. E eu falei, quer saber, ela tem razão, eu acho que eu sou burro. Entrei numa crise existencial tremenda, tremenda, comecei a questionar a existência de Deus, por que eu estava aqui, e aquele vazio só aumentou com o tempo. E nesse questionamento do que eu estava fazendo aqui, né, sobre a existência ou não de um Deus, eu entrei num site de filosofia, eu não me recordo também qual site é, e se existe ainda, né? Eu entrei num site de filosofia e me apaixonei por aqueles textos. Acabei conhecendo Nietzsche, Heidegger, Hegel, Kant, e eu fiquei maravilhado com aquele mundo ali. Eu saí comprando livro de filosofia um atrás do outro, lendo mesmo, não entendendo muita coisa, evidentemente, mas eu me apaixonei por aquilo. Aí teve um dia que eu estava no mercado, eu encontrei um colega de sala, né, da minha escola, da minha antiga escola. Ele falou o que eu estava fazendo e tal. Eu falei, estou estudando filosofia. Ele arregalou dois olhos assim para mim, assustado. Eu falei, caramba, você estudando filosofia? Você nem gostava de estudar? Eu falei, não, eu estou gostando de filosofia, eu acho muito interessante. Eu não sabia da dificuldade da filosofia, né? E eu percebi que não existe ninguém burro, não existe ninguém incapaz de fazer determinada coisa. Então você tem que ver com o que você se identifica, entendeu? O que você tem mais facilidade. E isso é como a questão da vocação, o chamado, vocare em latim, né? O chamado. Então você tem que entender por que você está aqui. Qual é a função que vai dar significado para a sua vida, né? E uma frase que eu gosto muito, que eu já fiz alguns vídeos no canal, que é o do psiquiatra Viktor Frankl, que é o homem suporta tudo, menos a falta de propósito. Então, quando eu conheci a filosofia, parecia que o meu propósito era esse, era de falar de livros, de filosofia, de refletir sobre o mundo, sobre as pessoas, metafísica, ética, epistemologia. Me apaixonei por aquilo. Então eu vi que a professora estava errada. Eu vou ler uma historinha para vocês, bem curta, que eu achei muito interessante, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uma professora em Detroit solicitou a Steve Morris que ajudasse a procurar um camundongo que estava solto na sala de aula. Entenda-se,
ela apreciava o fato de que a natureza houvesse dado a Steve algo que na sala ninguém possuía. A natureza havia dado a Steve um aguçado par de ouvidos para compensar sua cegueira. De fato, era aquela primeira vez que alguém reconhecia a capacidade de seus ouvidos. Hoje, após muitos anos, ele afirma que aquele ato de consideração iniciava uma nova jornada. A partir daquele momento, começou a desenvolver seu dom auditivo e esforçou-se por se tornar, sob o nome artístico, Steve Wonder, um dos músicos e compositores de música popular a partir dos anos 70. Então, o que aconteceu? A professora, ela teve uma apreciação sincera por aquele dom. Então, ele se sentiu incluído, não se sentiu excluído. Então, esse conceito que é relatado aqui, que é tratado no livro, da apreciação sincera, faz com que as pessoas se interessem por você e vice-versa. A apreciação sincera faz com que você veja o lado bom da pessoa, né? Salvei uma frase aqui, mas eu não vi o autor. Todo homem que encontro é superior a mim a alguma coisa. É nessa particularidade e eu aprendo com ele. Todo mundo é melhor do que nós em alguma coisa. Então a pessoa sábia é aquela que extrai esse melhor de cada um, essa particularidade de cada um e integra no seu ser. Fulano é tal, fulano é muito educado e você começa a observar no seu dia a dia, no serviço, e você começa a pegar um pouco dessa educação para você, entende? Essa apreciação sincera faz com que você, com o tempo, vai se lapidando. E tem que ser humilde para fazer isso, porque se você acha que você não tem nada mais para aprender, então você não consegue fazer esses ajustes necessários, esses ajustes internos necessários. Seja humilde. Aí você pode falar assim, essa apreciação sincera é bajulação. A bajulação, ela é dita da boca para fora, diferentemente do sincero elogio. O sincero elogio ele vem do coração. O sincero elogio é universalmente admirado, diferentemente da bajulação. E ele leu, o autor, ele escreveu no espelho um ditado que ele lia toda manhã. Passarei por este caminho uma só vez. Por isso, se existe qualquer bem ou gesto de bondade que eu possa fazer em benefício do ser humano, que eu faça já. Que eu não o adie ou negligencie, pois por aqui jamais passarei. Eu faço um gancho aqui de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito era um filósofo da escola dos pré-socráticos, né, antes de Sócrates, que estudava a physis, a natureza. E uma máxima de Heráclito falava que o homem não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio nem o homem são os mesmos. A circunstância muda, você muda com o tempo. O que eu era 10 segundos atrás não é eu agora, nesse momento. Então, você vai se transformando a cada momento. Tudo flui, tudo flui. Então, não desperdice o momento de você fazer bem a alguém. Se você não for fazer bem, então não faça nada, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilhe, se inscreva no canal, que eu vou mostrar para vocês que o hábito faz com que a gente melhore. Eu tenho certeza que eu vou melhorar muito com o tempo fazendo esses vídeos e compartilhando com vocês coisas que eu agrego na minha vida e que acredito sinceramente que pode agregar na vida de vocês. Até mais.